Vocês estão felizes? Glória a Deus, bom demais ver gente, não é verdade? Glória a Deus. Quem está nos visitando aqui hoje, assim, não, estou dando uma voltinha aqui nessa igreja, só levanta a mão para me te ver. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, fique à vontade, beleza? Fiquem à vontade. Você não me conhece, eu sou o pastor Júnior, muito prazer. Vamos lá então, beleza? Me dá aí, toda vez eu falo, né, 40 minutos e quase uma hora. Vai me dar 40 minutos aí, Marcos, tá bom? Mais 40 do John, então vamos lá. Gente, hoje eu não vou falar de continuar uma série, nem nada do tipo. Eu vou trazer uma palavra que, na verdade, ela saiu de um dos meus devocionais, né? Eu estava ali orando, buscando a Deus e lendo a palavra de Deus, e de repente quando eu estava lendo esse texto, é como se ele saltasse assim, e automaticamente naquele momento o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, começou a falar algumas coisas para mim, e eu pensei, cara, eu acho que essa palavra aqui eu vou melhorar ela um pouquinho, vou ver o que Deus quer falar e vou compartilhar na Aliança Team, beleza? O nome dessa palavra, ela é comeback. Vocês já ouviram falar nisso? Ninguém, nem a galera do Twitter, nem a Laura. Essa gíria é uma gíria muito usada no Twitter, pela galera que gosta de soltar uns Twitter de vez em quando. E comeback fala sobre retornar, sobre voltar a algo. Por isso, o meu desejo essa noite é que eu e você possamos retornar, ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E o meu desejo essa noite é restaurar aquilo que precisa ser restaurado. E para restaurar, eu preciso retornar. Vocês estão comigo aí? Mas o que precisa ser restaurado, pastor? O que você acha que precisa ser restaurado em nossas vidas? Eu quero ler contigo o livro de 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 30 ao 33, no Antigo Testamento. Esperar você abrir, você que está com a Bíblia digital, Bíblia Biblial. 1 Reis, você vai lá, Gênesis, aí você vai passando, até chegar nas histórias dos reis. Passa de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, e aí você vai para 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao 33. Quando você encontrar aí, você dá um glória a Deus bem animado, para me animar, por favor. Valeu, gente. Então vamos lá. A palavra de Deus, ela diz assim no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Vou repetir de novo esse versículo. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Na versão King James, o reparou, ele é substituído pela palavra consertou, ou seja, consertar. E na Almeida Revisada, atualizada, em vez de reparar, está a palavra restaurou. Mas vamos continuar. Depois disso, apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras, construiu, edificou um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois, arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame-nas sobre o holocausto e sobre
a lenha. Gente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu nesse texto que eu acabei de ler aqui? Aconteceu 4 coisas. Primeiro, Elias convocou o povo de Israel para si. Ele foi lá e disse: ei, galera de Israel, chega junto aqui, vamos subir todo mundo no Monte Carmelo. E aí a galera de Israel toda se juntou e foi ver o que Elias está fazendo. Por acaso alguém aqui conhece alguém que sempre está chamando você para ir para o monte? Somente 10 horas da manhã? Quem conhece? Tem gente assim? Então Elias ele fez isso. Galera, chega mais. E depois que Elias chamou toda a multidão, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Repete comigo assim: restaurar o altar. E depois que ele restaurou o altar, ele construiu e edificou um novo altar. Beleza? E então ele preparou um sacrifício. Então Elias chamou toda a galera de Israel, ele restaurou o altar diante dessa galera, ele reedificou o altar ao Senhor e depois ele preparou um sacrifício. Onde é que você quer chegar com tudo isso, pastor? Para você entender onde eu quero chegar, nós vamos voltar um pouquinho no contexto de tudo isso, para você se situar um pouquinho. Para me ajudar aqui, quem já ouviu a história do profeta Elias, levanta a mão assim. Beleza, baixa a mão agora. Quem não ouviu a história do profeta Elias, levanta a mão aí, só para me ajudar. Então vamos lá, vai dar certo. Eu vou te contar um pouco do contexto, da realidade, do que estava acontecendo nessa situação, nesse texto, que eu comecei a ler aqui. Nesse tempo, havia um rei governando Israel. Depois que Davi morreu, partiu dessa para melhor, o reino do povo de Deus ele foi dividido em 2 partes. No reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá ficou os herdeiros de Davi governando. E em Israel surgiu outros reis. Nesse caso aqui, quem estava governando para esse povo, a qual Elias prestou o sacrifício, levantou, restaurou o altar, era o povo de Israel. E quem reinava nesse reino era o rei Acabe. E o que aconteceu? Esse rei Acabe, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher, Jezabel, ela não era do povo de Deus. Ela era de outro povo. E o que aconteceu? Ela trouxe a cultura dela para dentro de Israel, para a cultura do povo de Deus. E ela começou a adorar o seu Deus, que se chamava Baal. Está dando para entender? Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Dentro dessa mulher, eu vou chamar ela de Geza, tá bom? Jezabel, mais Geza. Dentro de Geza, havia um desejo muito grande para acabar, para exterminar a adoração ao nosso Deus. Deus diz Israel. Então ela fez de tudo para que o povo de Israel deixasse de adorar a Deus. Esse Deus a qual ela queria que o povo servisse, ele era um Deus fenício da fertilidade, que enviava chuvas, ou eles acreditavam que isso acontecia. E os rituais associados à adoração a esse Deus, eles eram rituais profanos, muito imorais, e talvez eu não conseguiria descrever o tamanho das coisas que aconteciam nesse tipo de adoração. Então, Acabe, o rei de Israel, ele cedeu aos desejos da sua mulher, a Jezabel. E o que aconteceu? Ele permitiu que a Geza construísse um templo particular de adoração a Baal. O plano desta rainha era exterminar os adoradores de Deus e levar o povo de Israel a servir Baal. Vou repetir porque isso aqui vai fazer muito sentido. O objetivo da Geza era exterminar os adoradores de Deus. O objetivo dela era que nenhuma pessoa adorasse ao nosso Deus verdadeiramente. Então, ela trabalhou justamente para isso, para instituir a adoração no meio do povo de Deus. Então, a cultura de Israel, ela começou a ser influenciada por essa mulher. E as coisas foram mudando. E o que aconteceu? Eles começaram a destruir os altares que um dia foram consagrados
a Deus. Por quê? Porque os altares de Baal foram sendo levantados. E o que aconteceu? Por causa da influência do rei, da influência da rainha, toda aquela galera de Israel foi esquecendo Deus, deixando Deus de lado e começaram a adorar a Baal. E algumas pessoas adoravam a Deus e adoravam a Baal. Então Israel estava uma bagunça só. Estava muito complicado. Não dava para se viver nesse lugar. É então aí que surge o profeta Elias, grande homem de Deus. E quem era esse Elias? Esse Elias, ele era um tisbita. Ele foi um homem escolhido para gerar uma revolução no meio de Israel, no meio do povo de Deus. Ele foi um homem escolhido para que abrisse os olhos do povo e para que o povo voltasse a entregar o seu coração para Deus. O nome Elias significa: o Senhor é o meu Deus. E de certa forma essa designação é apropriada para um homem que tinha um propósito de trazer o povo de volta para Deus. Elias significa: o Senhor é o meu Deus. O propósito de Elias não era apenas, desmascarar Baal. Elias, ele não queria simplesmente destruir a cultura, de adoração a Baal. Provar que Baal era um Deus mentiroso. O maior propósito de Elias era trazer o povo de volta ao Senhor. Então ele tinha essas duas missões. Ele tinha a missão de desmascarar Baal, de mostrar para o povo que esse Deus não existia. Mas tinha a principal missão, que era fazer com que o povo se voltasse para Deus totalmente. Então essa era a grande missão de Elias, beleza? E por que essa missão? Porque toda Israel estava sendo influenciada pela dona a Jezabel. E o que acontecia? O povo estava dividido entre Baal e estava dividido entre Deus. E a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos servir a dois senhores. Que é impossível você servir a dois senhores. Que é impossível você estar com Deus e estar com o mundo, estar com Baal. Então Elias, ele veio para arrebentar. Ele veio para alterar a história da nação. Esse é o profeta Elias. E o que aconteceu, gente? Primeiro Elias, ele lançou uma palavra e disse: olha, vai ficar sem chover aí por um bom tempo. Só vai chover quando eu mandar de novo. Ele orou e disse: ei céu, fecha aí, não chove mais não. E aí ele capou o gato. Saiu da presença do rei. E isso passou 3 anos sem chover. Mas depois desses 3 anos sem chuva, e se você parar para pensar bem o que eu acabei de falar, ou algumas coisas que eu falei aqui, Baal representava o quê? O Deus da chuva, da fertilidade. Mas Elias, usado por Deus, disse: não haverá chuva. E assim ele sumiu. Só que depois de 3 anos ele voltou. E o que acontece? Ele convoca toda a fubazada de Israel. Ele fala: fubazada! Breno? Junta todo mundo e vem para cá. Depois de 3 anos ele reapareceu de novo. E ele chama todo o povo para si. Ele fala: ei, vem para cá. Vem para cá que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Vem para cá que esse caminho que vocês estão pegando aí, olha, não tem futuro não. Vem para cá. Ei, vem para cá que esse negócio de Baal é Baal para lá. Chega mais, eu quero te apresentar o meu Deus. E então depois que ele trouxe todo o povo para si, ele restaura os altares, ou o altar que tinha sido destruído. Vocês estão comigo, gente? Vamos lá, dá um glória a Deus, pelo menos. É isso aí, obrigado. Glória a Deus. Então Elias, ele fez tudo isso, gente. Ele restaurou os altares que tinham sido destruídos. Mas pastor, eu estou visitando a igreja a primeira vez. O que é altar, pastor? Ajuda nós. Em latim, a palavra vem de altare, de altos, que significa plataforma elevada. Em hebraico, a palavra altar significa lugar de matança.
em grego significa lugar de sacrifício. Então eu vou explicar para você. O que era altar? Altar era um local onde as pessoas colocavam sacrifícios de adoração a Deus. Todas as vezes que as pessoas queriam adorar a Deus de alguma forma, elas faziam o altar. E nesse altar o que elas traziam? Elas traziam legumes, verduras, as melhores coisas que elas tinham para oferecer a Deus, e também sacrificavam animais, em adoração a Deus. Então, altar era isso. A palavra altar significava um lugar de sacrifício, de entregar algo para Deus. Beleza? Estamos juntos? Deu para entender? Então presta atenção. Mas para nós, mais do que um lugar, o altar precisa significar uma atitude. Ou seja, o altar precisa ser o nosso coração. Altar para nós, para essa geração do século 21, não é o lugar. Altar para mim e para você é mais do que isso. Precisa ser uma atitude. Altar, para o povo do Antigo Testamento, era um lugar onde eles colocavam adoração. Mas para mim e para você, o altar não pode ser isso. O altar precisa ser o nosso coração. E o que eu vou te dizer aqui, se tivesse um teólogo aqui, ele ia pirar. Ele ia dizer, meu Deus, começou as heresias. Tem o pastor Cris ali, depois ele me chama no final. Para os teólogos, o primeiro altar de adoração a Deus foi levantado por Noé, em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Depois do dilúvio, acabou-se tudo, Noé desceu do barco e ele levantou um altar de adoração, de gratidão a Deus. Gênesis 8, 20. Mas, para a minha teologia de Júnior Bandeira, o primeiro altar não foi levantado em Gênesis capítulo 8 por Noé. O primeiro altar foi levantado em Gênesis capítulo 4, versículo 4. Todo mundo fala heresia, gente. Eu vou soltar a minha hoje. A palavra de Deus diz assim: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Vou repetir de novo. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Abel levantou um altar, gente, sim ou não? Vamos lá, não tem medo de errar não. Ele levantou um lugar um lugar elevado com pedra, sim ou não? Levantou sim ou não, gente? Não. Abel não levantou um altar. Noé fez um altar. Abel não fez um altar. Sabe por quê, gente? Porque Abel era o altar. Abel era o altar. Olha o que o texto diz. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Gente, não é sobre levar sacrifícios a Deus. É sobre se tornar o altar de sua habitação. Abel levou um sacrifício a Deus. Só que a grande questão não era o sacrifício. Era Abel, o altar. Vocês estão comigo aí, gente? O que agradou a Deus não foi o sacrifício de Abel. Deus até gostou das coisinhas do churrasco. Mas o que agradou a Deus foi o coração de Abel. Abel era o altar. Sabe por quê? Porque um versículo antes, Caim também foi adorar a Deus. Levar uma oferta. Só que ela foi reprovada. Por quê? Porque Caim levou sacrifícios. Mas Caim não era altar. Vocês estão comigo aí, gente? Vamos lá, gente. Vocês estão entendendo aí? Abel era o altar. Para deixar você mais pirado ainda, você sabe por quê? Que Deus não quis Isaac como sacrifício, quando Abraão foi levar quando Abraão foi levar o seu filho para sacrificar? Você sabe me dizer?
Eu vou te dizer. Porque Deus, na verdade, Ele nunca esteve atrás de Isaac, do sacrifício. Ele estava atrás de Abraão. Ele estava atrás de um altar de adoração. Você consegue entender isso? É por isso que muitas pessoas, elas podem dar muitas coisas para Deus. E fazer muitas coisas para Deus. Mas existe uma grande diferença de você ser o altar de Deus. A habitação de Deus. O lugar que Deus gosta de estar. Então, meus irmãos, altar nada mais é do que eu e você. Vocês estão aí, gente? Vamos lá, gente. Vamos lá. Mas vamos voltar um pouquinho. Lembra da Geza? A Geza, ela estava decidida a acabar com a adoração a Deus. A Geza, ela queria mudar a mentalidade do povo de Israel. Ela não queria ninguém mais adorando a Deus. Ela queria que todo mundo adorasse Baal. E para que isso acontecesse, o que ela queria? Ela queria exterminar os adoradores. Sabe por quê? Porque sem adoradores não tem adoração. Sem altar não tem sacrifício. Vamos lá, gente. Brendo, dá glória a Deus, por favor. Aleluia. Meus irmãos, porque se Jezabel, a bendita Geza, exterminasse todos os adoradores de Deus, não haveria mais adoração em Israel. Ai, pega essa. É por isso que o diabo não está ligando para a sua adoração. Ele quer acabar com o adorador, que é você. Brenda, dá um glória a Deus, por favor, meu filho. Aleluia, Brenda, aleluia. Então Jezabel, para concluir o seu plano, foi muito inteligente. Por quê? Porque não bastava dizer para o povo: ei, pare de adorar a Deus. Ela mandou matar todo mundo que adorava a Deus. Que coisa, né? Traduzindo para você. Se tivesse toda essa estrutura, tudo isso aqui, esse notebook aqui, tal, mas ninguém tivesse aqui, qual era o sentido de ter essa estrutura? Teria sentido? Não, sabe por quê? Porque a igreja é só igreja por causa de você. Você consegue entender isso? Se eu sou músico, cadê as baquetas desse negócio aqui? Isso aqui é uma bateria, amém? Isso aqui, sem o Daniel, sem o batera, sem o Kennedy, é só um instrumento. É por isso que o diabo não está preocupado com a estrutura, nem com o instrumento. Ele está preocupado em atacar o adorador. Por quê? Porque eliminando o adorador, acaba a adoração. E assim o povo serviria a Baal. Então se liga, a dona Geza era inteligente. Mas entenda algo comigo. A Geza, ela era uma pessoa que combatia a adoração a Deus. Nesse tempo. Mas, no nosso tempo, a Geza não é uma pessoa, não é uma mulher, não é uma rainha que adora Baal. Nesse tempo, a Geza, ela é uma mentalidade pós-moderna, que combate o Deus vivo. Que combate Jesus Cristo e o seu Evangelho. Ou seja, vem cá minha filha, sabe? Você, participe do culto. Venha cá, por gentileza. No Antigo Testamento, você não é isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Geza era uma pessoa. Ela veio para acabar com os adoradores. No século 21, na pós-modernidade, a Geza não é uma pessoa. Ela é um pensamento, uma ideologia.
Só que o mesmo objetivo desta, fisicamente, que era exterminar com os adoradores e com a adoração a Deus, é o mesmo objetivo dessa que você não está vendo. Só que elas trabalham de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Para Elias e os profetas, o inimigo era a Jeza, não essa, física. Mas para mim e para você, o inimigo é outro. Ou seja, a batalha é a mesma. O objetivo é o mesmo. Mas as armas são diferentes. Está dando para entender aí? Dá uma salva de palmas para minha atriz. Obrigado, meus. Então vamos lá. Não existe, hoje em dia, uma pessoa mandando matar os profetas de Deus. Não existe alguém dizendo: ei, mata o pastor Júnior, pelo amor de Deus, que ele está atrapalhando os negócios. Talvez até tem, né? Ei, derruba os altares. Vamos exterminar aqueles que têm levantado a adoração. Talvez hoje não existe uma Jeza querendo mandar matar todo mundo. Mas, meus filhos, existe uma mentalidade tentando matar a fé e derrubar os altares, que é o meu e o seu coração. Ainda existe um inimigo que tem tentado roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Timothy Keller, ele diz algo no seu livro, Deus na Era Secular, é o nome do seu livro. Ele fala algo assim: indivíduos podem professar uma fé religiosa e se dizer não seculares. Todavia, na prática, a existência de Deus pode não ter impacto perceptível em alguma de suas decisões e condutas de vida. Isso acontece porque, em uma era secular, até mesmo as pessoas religiosas tendem a escolher namorados e cônjuges, profissões e amizades, e a tomar decisões financeiras sem ter o outro objetivo maior do que a própria felicidade pessoal no presente. Sacrificar a paz e a riqueza pessoal em favor de causas transcendentes se torna algo raro, mesmo entre quem afirma crer em valores absolutos e na eternidade. Mesmo que você não seja uma pessoa secular, a era secular consegue secularizar a fé, até ela ser vista como apenas mais uma opção na vida, ao lado do emprego, da diversão, dos hobbies, da política, e não como uma estrutura abrangente que determina todas as escolhas da vida. Essa é a Jeza desse tempo. Sabe por quê? Porque servir a Jesus, servir a Cristo, está muito parecido com qual partido político eu escolho, qual o meu hobby, o que eu desejo ser, fazer. E a gente passa a tratar a igreja de Jesus, o evangelho de Jesus, como algo comum. É por isso que o diabo, hoje em dia, não está tão preocupado em tirar você da igreja. Mas ele está preocupado em fazer com que você não tenha um altar aqui dentro. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão comigo? É por isso que a forma é diferente. E eu te digo mais, nós corremos um grande risco de sermos seguidores de Deus, sem nos tornarmos os altares de Deus. Você pode entrar por essas portas e dizer: ei, eu sou um seguidor de Jesus, eu participo da rede Noivas Ataviadas. Porém, você pode ser uma participante da rede Noivas Ataviadas, sem ser um altar de Deus. É por isso que eu volto a repetir, não é sobre vir para a igreja, mas é sobre ser igreja de verdade. Vocês estão comigo, gente? É por isso, meus filhos queridos do meu coração, que não tem a ver com sacrifício, tem a ver com altar. Por quê? Porque qualquer pessoa pode dar um sacrifício a Deus. Qualquer pessoa pode chegar e ofertar no altar de Deus. Qualquer pessoa pode, sei lá, participar da ação Curumim. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas poucas pessoas podem se tornar a habitação de Deus. Brendo, dá um glória a Deus, por favor. É por isso, meus filhos,
que Deus, Ele não está procurando adoração. Deus não está procurando adoração. Pastor, para com isso, pastor. Você é pastor evangélico? Deus não está procurando adoração, meus irmãos. Deus está procurando adoradores. A palavra de Deus diz em João 4,23, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorarão, o Pai em espírito, em verdade. Deus não está buscando um novo ministro de louvor. O que Deus procura é um altar. Deus não está procurando um pregadorzinho no interior do Maranhão da moda, que gosta de usar preto e calça skinny. Não, meus irmãos. Deus está procurando um altar. Quando Deus olha para a sua geração, Ele não está procurando alguém para causar uma revolução. Deus está procurando alguém que deseja ser o seu altar, o seu lugar de habitação. Sabe, eu estava lendo, né, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, e eu já li demais a Bíblia. Não, eu já li a Bíblia algumas vezes. E eu fico, sabe, doidão, como é que Davi conseguiu tocar o coração de Deus de uma forma extraordinária. Gente, Davi tocou tanto o coração de Deus de uma forma diferente, que quando Davi morreu, não foi nem os parentes de Davi que ficaram com saudade, foi Deus. Porque se você for ler a história depois da morte de Davi, todas as vezes que alguém não chegava no nível de Davi, Deus dizia: mas o Davi, o meu servo, Davi, o meu servo fiel, Davi é aquele que obedecia os meus mandamentos. E isso é tão real que, eu já falei isso, Salomão construiu um mega templo, mas deixou de ser um altar de Deus. Davi adorava Deus e ele mandou construir uma tendazinha. Em Amós capítulo 9, Deus não cita que estava com saudade do templo de Salomão, Ele cita que estava com saudade da tenda de Davi. Deus não disse que iria restaurar o templo, Deus disse que ia restaurar o tabernáculo caído de Davi. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que Deus está procurando não é adoração, é adoradores. Deus está procurando pessoas que desejam ser o seu altar. Lembra da viúva que ofertou as moedinhas, R$1? Jesus estava no templo observando. Jesus não está nem para dinheiro. E ele viu uma viúva ofertando e vários ricos ofertando. E ele disse: olha, aquela viuvinha ofertou R$1, mas meu parceiro, ela foi considerada no reino de Deus. Sabe por quê? Porque para Jesus, para Deus, 1 centavo e 1 milhão é a mesma coisa. 1 centavo e 1 milhão para Jesus, para Deus, é a mesma coisa. Porém, o altar não. Aí vocês ficam pensando: então eu vou ofertar só R$1. Vigia, crente. Gente, o que vale é o altar. Vocês estão entendendo aí? Vamos lá, gente. Obrigado. Aí, glória a Deus. Diz assim: prega para mim, pregador. Lembra que eu tinha falado no início? O povo estava dividido entre Baal e Deus. Entre duas opiniões. Tentando servir a Deus e a Baal. Isso era o que acontecia no tempo de Elias. Mas deixa eu te dizer uma notícia infeliz. Não mudou muita coisa. Porque muitas vezes nós estamos divididos entre Deus e as coisas da pós-modernidade do mundo. Então muita coisa não mudou. Naquele tempo, tinha uma endemoniada para fazer isso. A dona Geza. Para tirar o povo do centro da vontade de Deus. Só que meus irmãos, meus filhos, o diabo ele é muito inteligente. Ele não tem a Geza hoje, mas existe uma cultura cheia de ideologias e pensamentos tentando afastar os filhos de Deus do seu pai.
Não fique pensando que o diabo vai botar uma capa, né? Igual aquela série do Lúcifer. Aquela coisa feia e tal, não. O diabo é inteligente. No tempo de Elias ele usou Jezabel. Hoje ele usa mídias, redes sociais, tantas coisas mais. Para que o altar de Deus não exista no coração dos jovens, dos adolescentes e de todos nós. E sabe de uma coisa? Muitas vezes nós estamos na igreja, servindo a Deus, sem ser o altar de Deus. Por quê? Porque estamos derrubando os altares que um dia foram construídos dentro de nós. Por quê? Porque estamos dividindo Deus com outras coisas. Eu estava lendo o livro do Timothy Keller e ele fala isso. Olha, o cristão pós-moderno, ele diz servir a Deus, mas com muitos pensamentos carnais, muitos pensamentos mundanos. E para ele ainda continua servindo a Deus. Então hoje tem muito disso. Mas eu volto a repetir. Servir a Deus é diferente de ser um altar de Deus. E o nosso problema é porque nós estamos querendo andar com Deus, servir a Deus e servir as nossas vontades. Sabe, por muito tempo, o erro da igreja foi um erro assim, meio grotesco. Antigamente a preocupação da igreja era alterar o que estava fora, a maneira de vestir, de falar e de andar das pessoas. E esqueceu de ensinar sobre ser levantado um altar dentro do coração. Por quê, gente? Porque antigamente, a gente pensava que uma pessoa era transformada se ela mudasse todo o seu estilo de roupa. E a gente trabalhava o quê? Para isso. Para dizer, ei, tu não pode usar o cabelo assim. Ei, tu não pode usar uma calça assim. Ei, tu não pode usar uma camiseta assim. Ei, tu não pode fazer isso. Tu não pode fazer... E externamente, nós deixávamos uma pessoa preparada, aprovada. E a igreja errou por muito tempo nisso. Sabe por quê? Porque as pessoas externamente, elas seguiam a Deus. Mas no seu coração não era um altar. Você sabia disso? É por isso que a gente precisa ser inteligente. Como, gente? Eu preciso gerar esse sentimento no coração das pessoas sobre ser um altar, sobre amar a Deus. E quando aqui dentro estiver totalmente preenchido apenas por Deus, naturalmente, tudo que está fora será alterado. Se eu chego para mim e digo assim, minha filha, em nome de JC, o considerado das nações, pare de andar com essas roupas. Está parecendo um diabo aqui dentro da igreja. Provavelmente o que eu falo vai entrar por um ouvido e sair por outro. Mas se eu chegar e dizer assim, minha filha, se você soubesse que tem um cara que te ama, que é apaixonado por você, tem o melhor dessa terra para você. Se você soubesse que tem um cara que valoriza você, sem você precisar mostrar o seu corpo no Instagram. Se você soubesse que o destino que ele tem para você. E você começar a gerar um altar dentro do coração dessa menina. Meu amigo, eu não vou precisar ficar gritando de um púlpito. Ei, menina, para de andar pelada. Ei, menino, para de andar com essas calças desse jeito. Não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando o altar é gerado aqui dentro, as atitudes exteriores elas serão transformadas. É por isso que o diabo não está preocupado se Jesus tem seguidores. A preocupação dele é se Jesus tem discípulos que permitem que o seu coração seja um altar. É por isso que quando Jezabel queria acabar com a adoração em Israel, ela queria matar os adoradores. Ela estava atrás dos adoradores. É por isso que nesse tempo, a mentalidade, as ideologias, os pensamentos querem exterminar os adoradores. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Por quê? Porque o instrumento pode tocar e expressar adoração, mas nunca será um altar. Vocês estão comigo aí, gente? Estão mesmo? Brendo! Glória a Deus. Geza, a dona Geza, ela trabalhou para que as pessoas deixassem a Deus e adorassem a Baal. E isso aconteceu.
Mas Elias apareceu para desmascarar Baal, para exterminar os planos da dona Jeza, para que o povo pudesse se voltar para Deus novamente. Então, depois de restaurar o altar, Elias preparou o sacrifício e fez a seguinte oração. Então vamos lá. Elias restaurou o altar que estava destruído. E depois que ele restaurou o altar, foi então que ele preparou o sacrifício. Por quê? Porque não adianta levar sacrifício, meu irmão, se não tiver altar. Vocês estão aí comigo, gente? É por isso que Deus não está atrás da sua adoração. Deus está atrás de você. Ele está procurando você. Sabia disso, Lucas? 1 Reis 18:36, vou ler um pouquinho. Ó Senhor, Deus de Abraão, Elias falando, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, o fogo do céu caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Sabe quando é que o fogo caiu e queimou o sacrifício? Depois que o altar tinha sido restaurado. Senhor, eu quero fogo. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas não prepara o altar. Para você ser cheio do fogo, ser cheio do Espírito Santo, não basta ter sacrifício. O altar tem que estar pronto. Vocês estão aí, gente? O que foi que o povo fez quando aconteceu tudo isso? O povo começou a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Sabe o que significa o nome Elias? O Senhor é meu Deus. O que aconteceu? O povo se voltou para Deus e disse: o Senhor é meu Deus. O Senhor é meu Deus. Gente, esses são dias em que precisamos lutar contra a nossa carne, contra a nossa mente, contra essa cultura, contra as ideologias que têm sido implantadas nas escolas, que tentam retirar Deus do nosso coração, do devido lugar que é dele. Esse é o tempo de nós nos posicionarmos e nós começarmos a entender que a Jezabel de Elias, ela está de uma forma diferente nos dias de hoje. Na escola, na faculdade, nos YouTubers, nas televisões, nos programas, trazendo uma ideologia, para que você divida o seu altar, para que você divida o seu lugar, que é de Deus, com outras coisas. Vocês sabiam disso? Por isso eu quero dizer duas coisas para vocês. A primeira, precisa existir a qualquer custo um altar de adoração aqui dentro. Isso precisa existir. E depois que isso existir, ele precisa ser exclusivamente de Deus. Ele precisa ser totalmente de Deus. Porque Deus, Ele não quer um pouco da Juliana, Ele quer tudo da Juliana. Deus não quer um pouco do Rodrigo Mariano, Deus quer tudo do Rodrigo Mariano. Deus não quer um pouquinho do Marcos, Ele quer tudo do Marcos. Deus deseja ser tudo em você. A base de nossas vidas precisa ser de incessante comunhão com Deus, pois isso é o altar. Queria que tu ficasse de pé.